Antes de tudo, se você ama histórias reais que tocam a alma, que despertam empatia, que nos fazem refletir sobre o valor da vida e das conexões humanas, siga agora o canal Histórias e Emoções. Aqui, cada história é contada com o coração. E a de hoje vai te marcar para sempre. Era um fim de tarde gélido de dezembro. O céu estava encoberto, uma mistura de cinza e branco, enquanto a neve caía em flocos pesados sobre a cidade. O vento cortava como navalha, fazendo as árvores se curvarem. As ruas estavam escorregadias, quase desertas. E sobre uma ponte antiga, envolta por grades metálicas congeladas, uma jovem estava parada. Ela estava do lado de fora da cerca de segurança. Sim, do lado de fora. Apenas suas mãos, já dormentes, agarravam com força as barras frias do parapeito. Seus cabelos longos e escuros dançavam ao vento, enquanto os olhos, vazios, fixavam-se no abismo abaixo. Era como se não houvesse mais nada. Nenhuma esperança. Nenhuma razão para continuar. Foi então que um carro comum, um sedã prateado, surgiu ao longe. Lá dentro estava Robert. Ele era um homem de meia idade, pai de 2 filhos, casado, cansado de um dia longo no trabalho. Mas naquele exato momento, seus olhos captaram aquela imagem devastadora no canto da ponte. Ele mal acreditou no que viu. Uma garota, ali, no limite. Seu coração disparou. Com um reflexo instintivo, abaixou o vidro da janela e gritou com a voz trêmula: "Ei! O que você está fazendo aí? Por favor, não faça isso." Mas ela não se moveu. Não respondeu. Nem sequer virou o rosto. Robert pisou no freio com força, fazendo o carro deslizar na neve acumulada. Parou no acostamento, saiu do carro com pressa, quase escorregando, e correu até a ponte. Mas ele sabia, não podia assustá-la. Precisaba ser cuidadoso. Muito cuidadoso. Aproximou-se devagar, levantando as mãos em sinal de paz. Sua respiração era visível no ar congelado. Com uma voz baixa e gentil, tentou iniciar uma conversa. "Oi, meu nome é Robert. Tudo bem se eu falar com você por um minuto?" Nada. Ela permaneceu imóvel, como uma estátua prestes a desmoronar. Ele deu mais um passo. "Só quero conversar, tudo bem? Não vou me aproximar mais." A garota finalmente falou. Sua voz era fria, quase mecânica. "Por favor, não chegue perto. Minha decisão já está tomada. Nada, nem ninguém, pode mudar isso." As palavras dela cortaram Robert como lâminas. Ele percebeu que as mãos dela, sem luvas, estavam roxas. Tão brancas, tão frágeis. Logo, não conseguiriam mais segurar as grades. Era questão de tempo. Robert pensaba rápido. Precisava ganhar tempo. Precisava quebrar aquela bolha de dor e isolamento em que ela estava mergulhada. Então, ele tentou algo inesperado. "Você gosta de sorvete?" Houve um silêncio. Um longo silêncio. Até que ela respondeu, com desdém: "Isso não importa mais." "Bom, para mim importa", disse ele, tentando sorrir. "Eu adoraria um sorvete agora, chocolate com pedaços de cookies. O que você acha?" Nada. Ela continuava encarando o vazio. A neve começava a acumular nos ombros dela, como se o mundo estivesse lentamente se congelando. Robert deu mais um passo. Esse vento, disse, fingindo tremer, "está forte demais. Você está bem aí?" A menina respondeu, sem emoção, "Eu não me importo." Robert estava a poucos passos dela agora. Seu coração batia como um tambor. Cada movimento errado poderia ser fatal. Então, ele tentou o último passo. Perguntou sua idade. "Você tem quantos anos?" Ela hesitou. E nesse instante, ele aproveitou. Avançou rapidamente. Com os braços abertos, agarrou-a com toda a força e puxou para trás. Ambos caíram com impacto no calçadão da ponte, envoltos por neve, vento e desespero. Ela gritou: "Coral! Lutu!" Mas Robert a segurava com firmeza. "Tá tudo bem." Repetia ele, ofegante. "Tá tudo bem, você está segura agora." Ela desabou em lágrimas. Tremeu, soluçou, como uma criança assustada. Não conseguia parar de chorar. Um motorista, que passava por ali, correu até eles. Mas Robert apenas fez um sinal com a mão, pedindo para ele se afastar. "Estamos bem, obrigado", murmurou.
O homem assentiu, elogiando Robert pela rapidez. Logo, uma pequena multidão que havia parado para observar se dispersou. Ainda ajoelhado na ponte, Robert olhou nos olhos dela. E ela finalmente disse: "Meu nome é Ana." Ele a ajudou a se levantar, sacudiu a neve de suas roupas e a levou até o carro. Abriu a porta do passageiro com cuidado, prendeu o cinto em torno dela e ligou o aquecedor no máximo. "Você tem algum lugar para ir, Ana?" Ela respondeu, com a voz ainda trêmula. "Não, não tenho." "Então, você vai comigo", disse ele, com um sorriso leve. "Pelo menos por hoje." Eles chegaram rapidamente ao apartamento. Era modesto, mas aconchegante. Rita, esposa de Robert, abriu a porta confusa, surpresa ao ver o marido com uma jovem molhada de neve ao lado. Ele explicou rápido. Ela estava tentando se jogar da ponte. "Eu a salvei." "Precisamos cuidar dela." Rita, ainda sem entender tudo, apenas assentiu. Pegou Ana pela mão e a levou até o banheiro. Com delicadeza, ajudou-a a se despir e entrar na banheira quente. Vapor subiu no ar, envolvendo Ana como um abraço invisível. Pela primeira vez, ela relaxou um pouco. "Quantos anos você tem, querida?" perguntou Rita, suavemente. 18, respondeu Ana. Rita tentou perguntar mais. Entender o que havia acontecido. Mas Robert apareceu à porta e disse: "Não agora, amor, por favor. Ela precisa respirar primeiro." Na cozinha, Robert sentou-se, exausto. Pegou um sanduíche que Rita havia deixado sobre a mesa. Mastigava lentamente, tentando compreender o peso de ter salvado uma vida. Robert estava exausto. Mal conseguia acreditar no que havia acontecido algumas horas antes. Ele apenas compartilhou com a esposa que, ao sair de um compromisso com o cliente, havia visto uma garota prestes a pular de uma ponte. E decidiu salvá-la. Rita, sua esposa, estava bastante preocupada com a demora dele no trabalho. Não entendia o motivo do atraso, até que viu o estado da menina. Robert a abraçou. Explicou que não havia como simplesmente ir embora. "Eu só queria ajudar", disse ele, baixinho. Rita respirou fundo, compreensiva. Sorriu e foi buscar roupas quentinhas para Ana. Enquanto isso, Robert abriu a geladeira. Pegou mel e leite. Queria preparar algo quente, reconfortante. Um remédio caseiro, para a alma. Rita, por sua vez, foi até o quarto de Enzo, o filho do casal. Decidiu que, por um tempo, Ana dormiria ali. Enzo teria que dormir em seu próprio quarto, o que ele, felizmente, aceitou sem problemas. Quando Rita voltou ao banheiro com as roupas limpas nas mãos, encontrou Ana, deitada na banheira, com os olhos fechados. Ao tocar suavemente seu ombro, Ana pulou de susto. O reflexo dela, aquele salto de medo, deixou claro para Rita que algo muito mais sério havia acontecido com aquela jovem. Com delicadeza, entregou-lhe um macacão quente. Convidou-a para se juntar a eles na cozinha. Robert estava esperando com um copo de leite quente com mel. Mas Ana não tinha interesse em jantar. Parecia ainda distante de tudo. Mesmo assim, Robert a acompanhou até o quarto. Ajudou-a a deitar, ajeitou as cobertas. E disse, com voz suave: "Você não precisa ter medo, Ana. Se precisar de alguma coisa, Rita e eu estaremos por perto, tá bom?" Na manhã seguinte, Ana acordou com um toque suave em seus cabelos. Quando abriu os olhos, viu um menino, de cerca de 4 anos, sentado na cama ao seu lado. Ele brincava, curioso, mexendo em seus fios. "Quem é você?" perguntou o garoto, com os olhos arregalados. "Por que tá aqui? Você quer brincar comigo?" Ana, envergonhada, se sentou devagar. Forçou um sorriso e respondeu: "Me desculpa por ter pegado seu quarto. Eu já vou embora, tá?" Mas o pequeno Enzo não parecia incomodado. Pelo contrário, saiu correndo, voltou com um caminhão de brinquedo de plástico e colocou sobre a cama, bem na frente dela. "Vamos brincar", disse, com entusiasmo. Ana tentou, se esforçou para participar. Movia os brinquedos com as mãos, observando o menino com curiosidade. Naquele momento, Robert e Rita entraram no quarto. Encontraram Ana sentada na cama, com os olhos cheios de lágrimas, olhando fixamente para o caminhão de brinquedo. Ela estava chorando. "Me desculpem, eu não queria causar incômodo a vocês." Rita, vendo a fragilidade da menina, não disse nada.
Apenas a conduziu gentilmente até a cozinha. Lá, preparou o café da manhã. Durante a refeição, os dois tentaram mudar de assunto. Falaram sobre trivialidades. Evitaram, ao máximo, tocar no que havia acontecido na véspera. Mas o clima estava denso, pesado, com silêncios desconfortáveis entre uma frase e outra. Ana mal tocou na comida. Seus olhos pareciam estar em outro lugar. Sua mente, longe dali. Robert e Rita se entreolhavam, tentando encontrar formas de distraí-la. Mas era noite de Réveillon, e eles sabiam que seria difícil. Mais tarde, enquanto Robert observava Enzo brincar com o boneco, ele mencionou casualmente que, por ser véspera de Ano Novo, o volume de pedidos no trabalho seria alto. Ele trabalhava meio período como entregador, e o movimento naquele dia prometia ser intenso. Após terminar sua xícara de chá, Robert teve uma ideia. Brilhante. Ou, talvez desesperada. Ele se virou para Ana e disse com firmeza: "Hoje, você vai comigo. Vai me ajudar nas entregas." Antes que ela pudesse dizer não, ele completou: "Você tem 5 minutos para se arrumar. Vamos sair." E saiu da cozinha. Ana, um pouco surpresa, se levantou e foi se preparar. Minutos depois, estavam no carro. Robert sabia que ela ainda guardava dores profundas. Mas decidiu não forçar nada. Não a pressionaria com perguntas. Ela falaria, se quisesse. Lentamente, ligou o rádio. Deixou a música preencher o silêncio entre eles. Logo receberam o primeiro pedido. Robert acelerou em direção ao endereço designado. Ana, no banco ao lado, mantinha os olhos fixos no para-brisa. 1000 pensamentos passavam por sua mente. Mas um era mais persistente do que todos. Por quê? Ele me salvou? Robert parou o carro. Saiu, e voltou minutos depois com um pequeno envelope branco, recém-recebido de um homem de terno formal. Entregou a Ana com um sorriso. Aqui está. A primeira missão do dia. Você é oficialmente a responsável pelas entregas. Ele tentava envolvê-la em uma brincadeira que costumava fazer para tornar as viagens mais leves. O jogo consistia em adivinhar quem era o remetente e quem era o destinatário de cada pacote. Nem sempre acertavam, mas isso os fazia rir. Eles fizeram uma breve pausa em uma loja. Lá dentro, Robert escolheu um chapéu de Papai Noel para si e um chapéu de fada para Ana. Ela, surpreendentemente, colocou o acessório na cabeça e, ao espiar seu reflexo no espelho, sorriu. Pela primeira vez, sorriu de verdade. Robert também sorriu. Sentiu que estava conseguindo. Talvez, apenas talvez, estivesse trazendo Ana de volta à vida. Continuaram o caminho até a primeira entrega. Chegaram a uma casa simples, onde uma senhora idosa os esperava no portão. Ela estava ansiosa. Disse que era hora de viajar com o marido e que o filho havia esquecido os bilhetes em sua casa. Robert entregou o envelope com carinho. Um feliz ano novo para a senhora. Desejou, sorrindo. E seguiram viagem. Após a entrega do primeiro pacote, Robert e Ana retornaram ao carro. Logo, um novo pedido chegou. Sem perder tempo, Robert deu partida. E eles se apressaram para a próxima entrega. Ao chegarem, a porta foi aberta por uma simpática senhora, que tinha uma das pernas imobilizada. Apesar da dor visível, ela os recebeu com um sorriso caloroso. Eu preparei alguns presentes para minhas netas e para meu genro, disse, apontando para 3 caixas. Estas aqui são para as meninas, e esta, para o meu genro. Com cuidado, ela entregou os pacotes. Apontou para o maior deles e alertou. Este pacote contém luvas de pele de raposa. Por favor, evitem amassá-las. Foram caras. Em seguida, com brilho nos olhos, acrescentou. Minha filha deixou aqui uma caixa de roupas velhas. Tenho certeza de que sua amiga poderá aproveitar. Ah, e também comprei roupas novas, caríssimas, de uma marca da moda para minha filha fashionista. Preciso de ajuda para entregar tudo isso. Robert e Ana aceitaram, claro. Ao chegarem na residência da filha da senhora, ficaram surpresos. A casa parecia um palácio. Quadros enormes nas paredes, candelabros de cristal, pisos de mármore italiano e uma lareira impecavelmente decorada. Robert carregava a bolsa com os presentes. Ana segurava a sacola grande de roupas. E juntos, bateram na porta. A filha e o genro da senhora abriram.
sem expressão alguma. Robert explicou que a mãe deles havia enviado os presentes. Entregou os brinquedos às gêmeas, que estavam junto aos pais. As meninas, com cerca de 6 anos, abriram os embrulhos rapidamente. E, ao perceberem que eram bonecas repetidas, bonecas que já tinham, jogaram no chão. Correram para dentro da casa, chorando. O pai, sem dizer uma palavra, pegou seu presente. Colocou sobre a penteadeira, virou as costas e foi embora. A mãe, ao abrir a caixa com as luvas de pele de raposa, fez uma careta. Revirou os olhos e murmurou com desprezo: "Isso aqui é impossível de usar em qualquer lugar decente." Robert e Anna se entreolharam. Ambos sentiram o peso da frustração. "É sempre assim", disse Robert, baixinho, já dentro do carro. "Às vezes, as pessoas que mais se esforçam para agradar são as que mais sofrem." Anna olhava pela janela, o coração apertado. Imaginava a velhinha, escolhendo cada presente com carinho, com sacrifício, apenas para vê-los sendo tratados como lixo. Era cruel. Injusto. Mas eles precisavam seguir em frente. No próximo destino, encontraram uma mulher aflita. Carregava uma enorme caixa com um bolo. "Por favor, cuidem bem", pediu, quase em desespero. "É o bolo do meu sobrinho. Foi feito com muito amor." Robert garantiu: "Vai chegar inteiro, prometo." Entregou o bolo a Anna, que o aguardava no carro. Era tão grande que ela quase desapareceu atrás dele. Robert sorriu. Na ficha de entrega, constava um aviso: não revelar o nome do remetente. Isso tornava tudo mais interessante. Era uma entrega surpresa. Chegaram à casa. Tocaram a campainha. Do lado de dentro, ouviram-se risadas, berros, vozes infantis. Robert logo imaginou: deve ser uma festa. A porta se abriu. Uma mulher sorridente os recebeu. Atrás dela, 6 crianças de idades diferentes pulavam e corriam pela sala. "Feliz aniversário", disse Robert. "Aqui está, o presente surpresa." A mulher ficou surpresa. Olhou para o bolo, depois para eles. "Ué, meu marido não me disse nada. Quanto eu devo?" Robert riu. Nada. "É um presente." Ela ficou emocionada. Logo correu até a cozinha. Voltou com um pacote de biscoitos de gengibre. "Fizemos juntos." As crianças ajudaram com a decoração. E realmente, as coberturas tinham formas de flores, estrelinhas e corações infantis. Feitos com amor. Anna ficou com os olhos brilhando. E então, com timidez, se aproximou da mulher. "Eu tenho uma bolsa com algumas coisas boas. Se você quiser, as meninas maiores podem pegar algo que sirva nelas." Robert ficou surpreso com a iniciativa. Olhou para Anna com espanto. Mas logo, sorriu. E concordou com a cabeça. "Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou seu coração. Mas fique até o fim, porque o desfecho vai fazer você acreditar que ainda existe amor no mundo." Anna pediu as chaves. Correu até o carro. Com a respiração ofegante, puxou um grande pacote e levou para dentro do apartamento. "Parabéns e um feliz ano novo", exclamou ela. "Desejo tudo de melhor para vocês e obrigada pelos biscoitos de gengibre", acrescentou Robert, sorrindo. E então, eles saíram. Mas algo tinha mudado. Robert estava visivelmente emocionado. A atitude de Anna, de doar seus próprios pertences a uma família desconhecida, mexeu com ele. Ela poderia ter guardado tudo para si, mas escolheu doar. No carro, ele não conteve a curiosidade. "Você não usa seu celular?" perguntou. O sorriso da garota sumiu. "Minha mãe está em viagem a trabalho. Não quer falar comigo. Então, eu desliguei o telefone." Robert engoliu seco. "E quanto tempo ela vai ficar fora?" Anna hesitou. "Se estiver preocupado, eu posso ir para a casa da minha avó hoje mesmo. De qualquer forma, ninguém estaria em casa." Ele percebeu. Havia tocado em um ponto doloroso. Sem insistir, Robert mudou de assunto. "Que tal um sorvete? Depois fazemos umas comprinhas." Rita me passou uma lista enorme. Foram ao shopping center. Ficaram lá por mais de 1 hora. Rindo. Comprando. Se conectando. Na saída, Robert teve uma ideia.
Ana, por que você não passa o ano novo com a gente? Depois, te levamos para a casa da sua avó. Anna hesitou. Será que é adequado? Claro que sim. Nem esperávamos visitantes. Vai ser ainda mais divertido com você. Mas ele sabia, Ana não tinha dinheiro para a viagem. Então, discretamente, entregou a ela o pagamento pelo trabalho do dia. Ela ficou constrangida, mas sorriu. E aceitou. Em casa, Rita presenteou Ana com um dos seus vestidos de festa. Todos se arrumaram. Pareciam uma família. Unida. Completa. Enzo corria ao redor do pinheiro de Natal, gritando: Papai Noel, vem agora. Honte de eu dormir. Ana riu. Riu como nunca. Brincou com Enzo. Se divertiu. Robert e Rita se entreolharam. Surpresos. Encantados. Aquela menina estava viva por dentro. Eles não sabiam por que Ana quis tirar a própria vida naquela ponte. Mas ela aprendeu algo com eles. A band-aid não é sobre estar presente. É sobre amar. É sobre cuidar. É sobre respeitar. Naquela noite, Ana tirou uma foto com a família. E pela primeira vez em muito tempo, ela estava feliz. Antes de ir embora, entregou pequenos presentes a cada um. Em troca, recebeu um cachecol, um chapéu e luvas. Posso manter contato com vocês? Prometo ligar só de vez em quando. Não quero incomodar. Rita respondeu com firmeza. Ana, ligue sempre que quiser. Robert completou, com um sorriso. Só não vale ligar da ponte, hein? Todos riram. E Ana chorou. De emocao. No dia seguinte, ela partiu. Entrou em um táxi e se foi. Um ano depois, uma carta chegou. Era uma foto. Ana estava de pé entre árvores cobertas de neve. Vestia o chapéu, o cachecol, as luvas. E segurava um cartaz. Obrigada pela nova vida. Robert e Rita colocaram a foto na estante, ao lado das fotos de Enzo. Alguns perguntavam: ela é outra filha de vocês? Mas só eles sabiam o real significado daquela imagem. Só eles conheciam o milagre por trás daquele sorriso. Essa história é uma prova viva de que uma atitude simples, como impedir alguém de saltar de uma ponte, pode mudar uma vida inteira. E às vezes, essa vida muda a sua também. Se essa história te tocou, deixe um like, comente aqui embaixo. E claro, se inscreva no nosso canal Histórias e Emoções. Ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até logo!